Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Estamos no ar com mais um Pensar Segurança, trazendo para você as notícias da polícia, as notícias da segurança pública que impactaram Teresina, o Piauí e o Brasil nas últimas semanas. Pena que hoje eu estou sem o professor Arnaldo Eugênio, que por motivo de força maior não pôde estar aqui, e também sem o Getan, delegado Getan, subsecretário de Segurança, que teve que viajar ao interior. Mas aqui estamos e vamos trazer para você as notícias e os comentários a respeito. Antes eu queria pedir para você que nos acompanha pelo canal do YouTube do Pensar Piauí, não esquecer de tocar lá no sininho, se inscrever, passar a opção para um amigo, dizer lá para ele se conectar com o canal do Pensar Piauí no YouTube e curtir o Pensar Segurança a cada 15 dias, porque intercalado a gente tem também o Pensar Economia aqui no canal do YouTube do Pensar Piauí. Bem, essa semana, as últimas semanas, um assunto esteve presente na mídia policial do Brasil. Foi a prisão no Rio de Janeiro do funkeiro Pose de Rodo. Acho que é Pose de Rodo, do Rodo. Pose do Rodo. Ele já está solto, mas a prisão dele rendeu muitos comentários, muitas notícias. E uma delas, o Pensar Piauí publicou no dia 30 de maio. Era um comentário sobre a prisão do Pose de Rodo. E o comentário foi feito pelo MC Cabelinho. O que dizia a matéria? A matéria dizia o seguinte: o MC Cabelinho saiu em defesa de Pose de Rodo, funkeiro preso no dia 29 pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. E MC Cabelinho denunciou o que considera uma perseguição sistemática contra artistas que retratam a realidade das favelas. Segundo ele, há um claro viés nas decisões que envolvem a produção cultural da periferia. Em sua fala, Cabelinho mencionou a chamada Lei Anti-Oruan, supostamente criada por setores da extrema-direita, e comentou sobre a repercussão de seus próprios trabalhos como ator, especialmente quando ele, MC Cabelinho, interpretou um traficante na novela Amor de Mãe, da TV Globo. O que disse o Cabelinho? Ele disse o seguinte, abre aspas: o que me intriga é que quando atuei na novela das 21 horas como traficante, aquilo era considerado arte. Quando o roteirista descreve a vida na favela, é visto como arte. Mas quando um MC, um funkeiro, um favelado, canta sobre essa mesma realidade em suas músicas, é acusado de fazer apologia ao crime, fecha aspas. Essa foi a observação do Cabelinho. E eu queria fazer essa reflexão aqui com vocês. O que vocês acham dessa afirmação do Cabelinho? Quando um roteirista da pele branca escreve um filme para o cinema, uma novela para a televisão, quando uma emissora, como a Rede Globo de televisão, retrata a realidade das favelas, coloca como personagem de um folhetim que é o carro-chefe da programação da Globo, um traficante, ele diz que isso é considerado arte. Mas a polícia, ao ver um funkeiro cantando a realidade da favela, prende ele porque diz que está estimulando o crime. Quem tem razão nessa história é a indagação que fica. Eu queria lembrar que no início do século 1900, a gente tinha acabado de sair da escravidão. E fizeram uma lei, que era a lei contra a vadiagem. E na lei
estava dito que aquele que fosse encontrado perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro, da capital brasileira de então, ou de outras cidades, em momento de vadiagem, poderia ser preso, deveria ser preso, teria que ser preso. E muitos sambistas foram presos porque eram considerados pessoas em vadiagem. Observem, estou falando do início dos anos 1900. No final dos anos 1800, foi abolida a escravatura no Brasil. Muito da raça negra brasileira estava liberta, muito não, toda a raça negra brasileira estava liberta, porém sem terra para trabalhar e sem emprego. Quando você não tem uma terra para trabalhar, quando você não tem um emprego, dificilmente você tem uma moradia. Mas os negros foram se resolvendo. Muitos não tinham o que fazer, eram encontrados na rua e eram presos. Essa lei do século passado, ela foi feita por gente branca, por uma Câmara de Deputados originalmente da pele branca. E tinha um endereço certo, que era os negros que acabavam de ser libertos. Então, capoeiristas eram presos porque eram encontrados na rua a praticar capoeira, que hoje é considerado um esporte. E principalmente os sambistas. O Pensar Piauí publicou matéria depois dessa do MC Cabelinho, mostrando que João da Baiana, um dos maiores sambistas do Brasil, foi preso mais de 20 vezes pela polícia carioca, apenas porque andava pelas ruas do Rio de Janeiro a tocar samba. Samba era um tipo de música ligada à marginalidade, ligada ao crime. Isso pela polícia, como ela hoje faz com o funk. Então, essa é a nossa primeira reflexão. Mas tem mais. Uma outra publicação que o Pensar Piauí fez, agora dia 5 de junho, ela tratava de Lucas Giglioli, Herbas Camacho. Lucas tem 17 anos e ele é filho de Marco Williams Herbas Camacho. Marco Williams Herbas Camacho é o conhecido Marcola, líder máximo do primeiro comando da capital. Marcola é um criminoso, é ligado ao primeiro comando da capital e está preso há vários anos. Quando ele nem viu o nascimento do filho dele, que tem 17, porque ele já estava preso. Lucas nasceu, Marcola já estava preso em uma penitenciária no estado de São Paulo. Diante disso, o adolescente nunca teve, de fato, a presença paterna em casa. E agora, o Lucas, com 17 anos, está entrando no mundo da música, quer se colocar como um artista, quer fazer uma carreira musical, mas ele enfrenta um preconceito. Ele é filho do Marcola. E a indagação é, o filho, que até então não há nenhuma denúncia de crime cometido por ele, tem que pagar pelos crimes do pai? Como é que a sociedade olha para Lucas Jolly Herbas Camacho, de 17 anos, sabendo que ele é filho do Marcola, líder do PCC? Como é que esse rapaz é visto? Como é que o mundo deve olhar para esse, como diz aqui a matéria, para esse adolescente? Quem vai contratar o cantor Lucas Camacho? Que carreira artística ele pode ter sendo filho de quem é? Então, é uma outra indagação que a gente traz. E para finalizar, uma terceira matéria que dá conta, essa também do dia 5 de junho agora, que dá conta que a Justiça absolveu um piloto de avião
que foi preso pela polícia e no avião havia 400 quilos de cocaína. Vou ler aqui a matéria para a gente a seguir fazer as reflexões. O piloto preso em flagrante por transportar cerca de 400 quilos de cocaína em uma aeronave em dezembro de 2023, na cidade de Penápolis, interior de São Paulo, foi absolvido pela Justiça Federal, quarta-feira, 4 de junho de 2025. A decisão é do juiz Luciano Silva, da 2ª Vara Federal de Araçatuba, que considerou, veja só, a abordagem policial ilegal e determinou a revogação da prisão preventiva. O acusado respondia por tráfico interestadual de drogas. Então é isso. O MC Cabelinho traz uma reflexão. Quando que uma coisa é arte, quando ela deixa de ser arte? Porque o cara está cantando a partir da periferia e para a periferia, no espaço periférico. Ele está fazendo apologia ao crime, mas quando alguém da periferia vai para uma tela do cinema ou tela da televisão interpretar a marginalidade da periferia, isso é arte? E um filho de um criminoso, mas não de um criminoso qualquer, do líder do primeiro comando da capital, como essa pessoa deve ser vista e acolhida pela sociedade? Ficam aqui essas reflexões e essa informação. A polícia prende um avião, o avião com poucos passageiros, só tem o piloto e mais uma espécie de um copiloto, quer dizer, um avião pequeno que comporta 2 pessoas, com 400 quilos de cocaína. Aí a polícia apreende a droga e prende o piloto. Mas aí, passado um tempo, o juiz considera a abordagem policial ilegal e revoga a prisão do piloto do avião. Quer dizer, o piloto, ele não ia levando aquilo dali sem saber que ele estava levando 400 quilos de droga, né, gente? Então, é um absurdo uma decisão dessa do juiz que levanta suspeita, sim, de algum envolvimento da magistratura com a criminalidade, porque a Polícia Federal teve o cuidado de postar o avião, fazer o amontoado da droga e tirar a foto com o distintivo da Polícia Federal lá apreendendo a droga. Então a droga é real, a droga existe, mas o juiz diz que a abordagem policial foi ilegal e que, portanto, e aí não entrou no mérito se o piloto tinha culpabilidade no transportar a droga ou não, só fez liberar o rapaz. São fatos da área policial, são fatos da segurança pública que trazem indagações, reflexões e que merecem da nossa parte sempre ter um olhar para isso, porque a nossa vida, a vida da sociedade está sempre se contrapondo, se envolvendo, está lado a lado com esses casos que acontecem e isso impacta na vida de todos nós. Eu vou ficar por aqui hoje com o Pensar Segurança, quarta-feira da próxima semana, aqui no canal do YouTube do Pensar Piauí, você vai acompanhar o Pensar Economia. E daqui a 15 dias, aí sim com a presença do professor Arnaldo e do delegado Getan, a gente volta para mais um Pensar Segurança. A todos, muito bom dia e obrigado.